Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade desta noite. Pedimos a sua proteção para todos aqueles que nos ouvem, para a casa, Frei Henrique, para também todos os amigos espirituais que nos acompanhem nesta noite. Te agradecemos e pedimos a permissão para o início dos trabalhos de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Lana Erbelin. Eu e o Fernando, nessa noite, faremos a palestra, agradecidos pela oportunidade. E hoje nosso tema é a pandemia e o espiritismo. E o Fernando que vai continuar o Fernando que vai dar início à palestra. Boa noite a todos, que alegria, que prazer é poder aqui estar junto com vocês de novo aqui nesse canal de luz, né? Esse canal com uma energia boa, um canal de equilíbrio, que é o Frei Henrique. Eu há quase 2 anos, se não me engano, uma conta de cabeça que não participava das palestras, né, com vocês, por motivos pessoais, mas a alegria é enorme e a gente de antemão aí já agradece a confiança, né, o carinho, a lembrança sempre do Wellington e de todos da casa para com a gente. E aqui já estamos sentindo a energia lá da casa, junto com a gente e junto com a energia de cada um de nós aqui, a gente vai fazer essa conversa, esse bate-papo e com certeza nós vamos sair muito mais fortes do que quando aqui chegamos. Então, o tema que nós escolhemos, Espiritismo e a Pandemia. Poxa vida, a gente não aguenta mais ouvir falar em pandemia e vem a Lana e o Fernando, vem falar aqui sobre pandemia. A gente quer fazer uma conversa aqui sobre a pandemia numa ótica um pouco diferente. A gente quer trazer alguns elementos, alguns exemplos da nossa querida doutrina, essa doutrina que nos consola, que nos conforta, que nos acalma e que principalmente nos ensina para conseguir todas essas situações aí que nós falamos, né? Então, aqui, basicamente, não serão ditas palavras pelo simples conhecimento da Lanner e do Fernando, e sim pesquisas e coisas que trazemos aqui para a gente discutir e ver realmente dentro de nós, fazermos uma introspecção para ver o que a gente está fazendo, para entender efetivamente aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa compartilhar e também entender aquilo que a gente está fazendo certo. Então, a gente se apoia hoje em ilustres, né, espíritos que estão aí para nos ajudar, que são referências. Então, falaremos hoje um pouco aí sobre situações de Chico, de Divaldo, William Sanches, né, que é um psicólogo, um palestrante, né, que a gente conhece, bem famoso também, né, algumas coisas dele. E, obviamente, também nos fundamentando um pouco, né, na doutrina, né, nos ensinamentos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de entrarmos nisso, a gente foi buscar um artigo da Revista Espírita que saiu em 1865, onde tem uma comunicação com o Kardec, que foi publicado, né? Então, se diziam espíritos de Constantinopla lá atrás. Obviamente, o texto é muito grande, né? O artigo é grande, então a gente pensou algumas situações para ler o que veio lá em 1865, aonde passou-se, não é, por uma pandemia também. Olha que interessante.
Que bacana. A gente foi pesquisar e achou, então, um artigo escrito por Kardec sobre a pandemia da época, né? Na verdade, com instrução dos espíritos, e a pandemia da época era a cólera. Então, era a terceira onda de cólera ali em mais ou menos 30 anos, um pouco mais ali, 29, 42, os anos não se atentem tanto, mas em 65 a terceira epidemia e essa mais forte. E a gente, obviamente, tendo ali já, né, sobre a luz da doutrina, a luz do Kardec, né, que através do Espírito da Verdade, nos trouxe os ensinamentos, nada mais e nada melhor do que nós começarmos, então, com pedir licença para vocês para fazer leitura de pequenos trechos e a gente pensou parte, obviamente, do texto. Então, a primeira parte que a gente aqui vai abordar, né? Os jornais vos informaram do rigor com que o terrível flagelo acaba de açoitar nossa cidade e seus subúrbios, já atenuando a sua devastação. Algumas pessoas, dizendo-se bem informadas, elevam o número dos coléricos, então era cólera na época, né? Mas a gente pode já começar a fazer uma analogia com o nosso vírus atual, da pandemia atual, que é o Covid-19. Então, total de mortes de 70 mil, os bens informados diziam a 100. Então, para a época que não tinha muita a difusão, né, muita divulgação, os canais como temos hoje, como internet, e mais local ali, então realmente foi uma pandemia aí, né, local bem forte, né? De qualquer modo, olha assim, começa a ficar interessante. Fomos rudemente provados e podeis imaginar as dores e o luto geral de nossas populações. A gente passa por isso durante uma pandemia. Se não todos aqui, invariavelmente conhecemos alguém que passou por essa dor, por essa situação. Realmente nos afeta, nos abala de certo modo. É sobretudo nesses tristes momentos de pandemia espantosa, olha só, que a fé e a crença espírita dão coragem. Então, de novo, não é o Fernando que está falando aqui, não é a Lanner. Então, aqui, por instrução dos espíritos, trazido na Revista Espírita por Kardec, é a hora da gente realmente agora exercitar a nossa fé, a nossa crença naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente estuda. Resumidamente, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, atualizados na codificação espírita. Então, agora é aquela hora da gente parar um pouquinho, tirar o automático e a gente pensar um pouquinho naquilo que a gente fala, naquilo que a gente tem dentro de nós, aquilo que temos na consciência, aquilo que temos no nosso conhecimento e que falta, então, nós o quê? Agir de tal forma com o qual nós conhecemos aquilo que tem que ser feito em cada situação. E não ligar o piloto automático, não entrarmos em desespero. Está aí, veio para nós por algum motivo, estamos nesse meio, temos que interpretar as razões, temos que procurar tirar lições, temos que atuar de forma correta. Então, vem aqui, né, a hora e o momento do exercício da fé e da crença espírita. E aí vem a amplitude disso também. Até onde vai o meu conhecimento espírita? Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, precisamos conhecer. Será que nós conhecemos a fundo? Entendemos que já temos um conhecimento suficientemente capaz de agir de forma coerente, mas não conseguimos. Mas também não fraquejamos perante isso. Pensemos que nós, seres falíveis como somos, seres imperfeitos que ainda somos, seres que estamos em evolução, nós caímos muitas vezes quando aparecem essas situações, esperando o imediatismo. Tiramos a razão da frente. E quando nós falamos do conhecimento, e quando nós falamos de doutrina, sabemos que é a doutrina da razão. Então, nós temos que, efetivamente, praticar essa razão que nós já temos.
É fácil, né, Lânia? Hum. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que fazer esse exercício, tem que buscar, né? Tem que contar até 10, tem que parar um pouquinho, temos que dar esse tempo para nós mesmos, para que a gente consiga tomar as atitudes corretas, para a gente consiga coordenar os nossos pensamentos. Continuando aqui, ele diz mais para frente, pulando algumas partes, o medo. Olha só, o medo é o predisponente mais perigoso da cólera, ou se não um dos mais perigosos da cólera lá, e aqui também, fazendo uma analogia, sem dúvida nenhuma, serve também para a pandemia atual. Como o medo, como a ignorância, infelizmente, se torna uma fonte de contágio. Partindo para analisar um pouco essa frase, a gente começa a apontar um pouco o dedo para nós mesmos, né? Então, a gente vê a proliferação, e aqui vem um recado, né, dos espíritos, né? Instrução dos espíritos, ele assina aqui no final essa mensagem aqui, ó. Médiuns Desliens e Morin, não sei falar francês, Sociedade de Paris, né? Então, não sou eu que estou falando, não é a Lanner. Então, a gente mesmo causa essas situações para que nós, e aí o universo conspira a favor, de acordo com a ação e reação, essa lei natural, e faz com que a gente receba essas situações, e a bola da vez hoje que estamos falando é a pandemia, é para que a gente tire proveito de alguma forma. Então, vamos tentar tirar proveito. E diz aqui, então, a ignorância, uma fonte de contágio. Então, vamos olhar para dentro de nós e vamos tirar aquilo que todos nós temos um pouquinho, que é essa ignorância, né? E é comum ao nosso estágio evolutivo, mas temos que tirar da nossa frente. Perdão, quem falou até aqui foi o Repus Filho advogado. Onde eu vou entrar aqui agora, sim, aí são os médios Desliens e Morin. Certamente, seria absurdo crer que a fé espírita seja um atestado de garantia contra a pandemia. Olha só, então, o que ele fala aqui? Simplesmente eu ter uma fé espírita significa que ela é suficiente para ter uma garantia contra a pandemia e, na extensão, contra qualquer doença, contra qualquer mal? Não, está dizendo que não. Mas como está cientificamente reconhecido que o medo, enfraquecendo ao mesmo tempo o moral e o físico, torna mais impressionável e mais suscetível de ser atingido pelas moléstias contagiosas. É evidente que toda causa tendente a fortificar o moral é um preservativo. Bem claro esse texto aqui, ó. E diz aqui também que nós, como espíritas, resumindo mais para baixo aqui, a gente não é diferente de ninguém. Nós sabemos disso, mas temos que exercitar isso também. A gente também pode desencarnar por uma pandemia ou por qualquer coisa, como qualquer todo mundo. Porque nosso corpo, né, e aí vem a razão, ele não é imortal, mais do que os outros. Né? Nem o nosso, nem o dos outros, não mais do que os outros. Né? E a gente sabe que quando chega a nossa hora, que a gente vai partir, a gente parte, seja por esta causa ou por outra causa. É lógico, objeto de uma outra palestra, né? De acordo com as nossas emoções, né, com as nossas atitudes, nós podemos mudar um pouco, né, esse período, essa etapa que estava previsto dentro da nossa encarnação. Então, quando nascemos, temos o fluido vital ali, que é como se fosse um carro com a gasolina, que você anda até acabar. A nossa vida nessa encarnação é assim. Só que a gente, pelo nosso livre-arbítrio, às vezes saímos um pouco dessa situação pré-estipulada. Obviamente, ficamos dentro de uma faixa, a maioria de nós, perto disso, mas, então, não nos aflijamos, né? Não nos apavoremos, efetivamente, com o desencarne. Vai acontecer comigo. Então, nós temos um período, né? Nós trabalhamos dentro de uma faixa de tempo do fluido vital que nós temos, né, para que a gente consiga evoluir. Então, façamos com coerência.
né, com calma, com lucidez. Segue-se em vão negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça diante do perigo. Então, assim, aí vem o outro lado, né? Eu tendo calma, eu sabendo que é um acontecimento necessário para cada um de nós que estamos aqui, então eu vou simplesmente aceitar tudo o que acontece e ficar na minha, né? Como a moçada diz hoje, e aí vem a resposta. Absolutamente não. Eles tomarão todas aquelas que são aconselhadas pela prudência e por uma higiene racional, porque não são fatalistas e porque não, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la, né? Então não é porque nós sabemos que nosso espírito é imortal, que estamos aqui numa encarnação, passando por uma escola para nossa evolução, tentando tirar as nossas impurezas, trabalhando para nosso melhor equilíbrio, né? Uma sintonia melhor, mais harmônica, que a gente vai simplesmente deixar de trabalhar em cima disso, porque enquanto encarnados, que a gente consegue trabalhar com essa evolução. No mundo errante, quando a gente desencarna, né? Não no estado nominal aqui só espiritual, a gente consegue obter o conhecimento, mas a gente não consegue evoluir. Então, é com a prática que a gente evolui. Então, a chance, ela é rica, ela é oportuna. Não cruzemos os braços. Olha o que ele fala aqui, lá em 1865, né, que é viral, a cólera também, até o tanto quanto mais latente, mas serve aqui para o Covid, ó. Estamos aqui, ó, a bola da vez aí, álcool em gel, lavar as mãos e tudo, máscara, etc. Ele vai falar um pouco disso. Desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-lo seria um verdadeiro suicídio. É importantíssimo a gente falar isso, porque a gente está passando por um período que estamos percebendo que invariavelmente vem um relaxamento entre nós. Nem sempre, às vezes mais, dá aquela vontade de chegar em casa e tirar o sapato. Isso que agora, na média geral, estamos saindo mais de casa quando estávamos saindo. Não só por necessidade extrema, não só para o trabalho, que às vezes, né, em alguns casos, precisamos mesmo fazer isso, mas temos saído por situações desnecessárias, que não precisavam acontecer. Então, ele vem aqui falar isso. Então, estamos à luz da doutrina, de novo. Não é o Fernando, não é a Lânia, né? Então ele diz, né? Então não preservar seria um verdadeiro suicídio, cujas consequências conhece muito bem para eles se exporem. Nós sabemos o que acontece. Se busca prolongar a vida corporal e tentemos fazer isso ao máximo, não é por apego à terra também, mas por ter mais tempo para progredir. Já falamos sobre isso. Melhorar, depurar, despojar-se do homem velho. Muito bem. E assim a gente vai adquirindo e vai somando mais méritos para a nossa vida evolutiva e para a nossa vida no estágio errante da nossa vida espiritual. Pulando mais um pedaço aqui. Além dessa influência moral, o espiritismo tem outra mais material. Sabe-se que os excessos de toda sorte são uma das causas que mais predispõem aos ataques da epidemia reinante. Assim, os médicos recomendam a sobriedade em tudo, prescrição salutar a qual muita gente tem dificuldade de submeter-se. Por força de suas crenças e da maneira de encarar o objetivo da vida presente, olha que interessante, e o resultado da vida futura, o espírita modifica completamente os seus hábitos. Em vez de viver para comer, a gente come para viver. A gente não pratica excessos. A gente não vive como um cenobita, que ele fala aqui, que é como se fosse um monge ou pessoa que vive individualizada, isolada ou em pequenos grupos se isolam, né? Cenobita é isso. Assim, acima de tudo, mas não abusa de nada. Isso deve ser certamente uma consideração preponderante a acrescentar a que faz valer o nosso correspondente. Então, é o Kardec aqui trazendo para nós pelos espíritos. Tá? Chegando aos pontos finais aqui do artigo da Revista Espírita, mais para frente, agora pelo Dr. Demelry, não sei em francês como se fala de novo, ele repete aqui, ó,
Sabeis que muitas vezes, em casos semelhantes, o medo é pior que o mal. Infelizmente, o sangue frio não se impõe, mas vós, espíritas, não necessitais de conselhos sobre esse ponto, pois encarais a morte sem receio e com calma dada pela fé. Então, de novo, né, de um lado ele fala para não ter medo, todos eles, e de outro, tomem as precauções. O medo não significa deliberalidade. A confiança em si em Deus é, em tais circunstâncias, o primeiro elemento da saúde. Confiamos em Deus? Confiamos de verdade em Deus? Ou falamos que confiamos? Cabe aí a cada um de nós fazer a introspecção. E o que é confiar em Deus? Se não praticar os seus princípios e esperar os retornos que esses princípios nos trazem pela lei natural. Aí cabe uma reflexão para cada um de nós, que nós, com certeza, nesse estágio, ainda precisamos confiar mesmo. Não como pensamento, mas trazer este conhecimento em pensamento e em atitudes. Agora que a vossa saúde material está ao abrigo do perigo, permiti-me pensar em vosso temperamento espiritual, a qual uma epidemia de outro gênero parece querer atacar. Falou em 1865, sem profecia, né? Nada demais por esse lado, tal, encontrarão novas forças para frutificar o que ele fala aqui, ó. Encontrarão, vou repetir, encontrarão novas forças para frutificar o ensino. É assim que a gente aprende ainda. Mais pela dor do que pelo amor. Conseguimos aprender um pouquinho já pelo amor, mas mais pela dor do que pelo amor. Então, essa pandemia está aí para nos ensinar. Parece um absurdo falar isso, mas é um presente divino que nós precisamos, cada um de nós, de novo, já estou sendo repetitivo aqui, exercitar e ver por que eu estou nisso, aonde eu preciso atuar, aonde eu vou me melhorar, aonde eu vou melhorar ao próximo, qual o tamanho do meu apego, aonde está, em termos de intensidade, a minha ira, a minha cólera, a minha inveja, e por aí afora. A perseguição, seja qual for, é sempre útil. Ela põe luz aos corações sólidos. Assim, pois, muita coragem. Mas, de novo aqui, ó. Marchai sem medo pelo caminho que vos é traçado e contai com aquele que jamais vos faltará, na medida de suas forças. Então, esse foi o trecho aqui da Revista Espírita. Agora a Lanner vai falar um pouquinho, né, Lanner? Bom, quando eu soube que eu ia estar ajudando o Fernando aí para falar um pouquinho, né, da pandemia e o espiritismo na palestra de hoje, eu quis trazer alguns pontos positivos, porque a gente já está tão cansado, né, de ver tanta coisa, tanto sofrimento, né, quantas perdas que já tivemos, quantas dores, quantos medos, angústias, enfim, para suavizar um pouco, né, a nossa jornada, eu quis trazer alguns pontos positivos. E é bom a gente falar sobre isso, porque nós temos que exercitar o otimismo, pensamentos positivos. A gente aprende tanto na doutrina espírita, né? Vamos ser mais positivos, porque pessoas negativas, a gente já sabe, a gente já aprendeu que não é legal, que não faz bem. Então, sempre trabalhar o lado positivo das coisas. E aí, eu fiz aqui elenquei aqui alguns pontos que eu acho que é bacana a gente estar comentando. Eu vou começar falando, tirando política, tá, gente? Porque não é hora nem lugar para a gente falar sobre isso. Mas me chamou muito a atenção. E é sobre a reafirmação do Sistema Único de Saúde, né? Falando do SUS.
que segurou e está segurando as pontas. Os profissionais de saúde se doando, né? Tanta gente sendo envolvido, né? Tanta doação de amor. Não tem como a gente não deixar de agradecer, né, a estes profissionais e também falar do nosso Sistema Único de Saúde, que é bom, não é ruim, é muito bom. É um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, né? Então, vamos fazer uma reflexão, né? Porque a gente ouve muita gente falar do SUS, que o SUS é isso, que o SUS é aquilo. Gente, eles estão segurando e estão salvando muitas vidas. E a gente tem que valorizar, sim, o nosso Sistema Único de Saúde, né? E aí a gente vem falando também da desestabilização do discurso anti-vacina. O que quer dizer isso, né? Muita gente, a gente tem acompanhado que muitas pessoas estão deixando de fazer a vacinação, que é muito, extremamente importante a gente fazer a vacinação, para a gente se proteger, para erradicação de doenças, é muito importante. E aí, essa desestabilização do discurso anti-vacina, porque muita gente deixou de se vacinar, e aí vem encontro o quê? O que nós estamos esperando? Uma vacina, né? Uma não, várias que a gente sabe que vai chegar, nós acreditamos que vai chegar, que está muito próximo disso acontecer, e aí a gente tem que ter a consciência de fazer essa vacinação com segurança, é claro, né? Porque a gente precisa se imunizar, a gente precisa se proteger. E isso é um ponto positivo, né? E aí também falarmos sobre reflexões das relações humanas, das mudanças que houveram, né? Das relações humanas, a parte afetiva, principalmente, né? Sobre afeto, e a sociedade em termos de novas tecnologias. Então, se não fosse a tecnologia avançada, como a gente estaria fazendo agora no momento as nossas lives, os ensinamentos de Jesus, né, as nossas palestras, e até mesmo o nosso estudo, né, por live. No início, tivemos algumas resistências, né? Nós mesmos, nossa, será que eu vou dar conta? E até hoje a gente fica assim, apreensivo, né? Fica nervoso. Muitas vezes lá na nossa casa, na fraterna, eu não tinha feito nenhuma palestra, porque eu sou uma pessoa um pouco agitada. Eu falei, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? E a gente dá conta, sim. Vamos lá, vamos aprendendo junto, graças a essa tecnologia que nos permite estarmos aqui falando dos ensinamentos de Jesus, levando os ensinamentos de Jesus para tantas pessoas que buscam ouvir a palavra. E se não fosse isso, a gente não daria continuidade, né? Quantas pessoas deixariam de estar ouvindo os ensinamentos de Jesus, né? Então, é muito importante a gente poder entrar na casa de vocês, poder estar levando o conhecimento, levando a palavra, né, que a palavra, o consolo, que muitas pessoas estão precisando nesse momento, né? E aí a gente vem falando, né? O Fernando já falou dos cuidados da higiene, lógico, não que nós não tínhamos antes, mas agora a gente sabe que a gente precisa estar ali, né, atentos aos cuidados de higiene, né, não de uma forma neurótica, não, mas a gente tem que aprender que se a gente sair, a gente precisa sair com segurança, tomar todos os cuidados e sair se de fato for preciso, né, então muitas coisas dá para a gente deixar para depois, deixar para quando a gente puder fazer, puder sair, puder comemorar, vai ser muito bom. Lógico que a gente precisa, a gente está precisando, sim, a gente tem vontade de estarmos junto com os amigos, junto com os nossos familiares, junto das pessoas que a gente gosta, mas muitas vezes a gente nesse momento não está podendo fazer isso. Então a gente precisa ter um controle disso tudo, né? E aí a gente vai falar também um pouquinho de solidariedade.
Gente, quanta coisa mudou, né? O que a gente observa durante esses 6 meses aí dessa pandemia, que as pessoas estão mais solidárias, né? As pessoas estão, assim, não, estão sensíveis, né? E praticando a solidariedade, que é um gesto, assim, muito maravilhoso nesse momento que a gente está passando. Eu até comentei com o Fernando, a gente estava vendo uma reportagem, não sei, acho que a maioria viu, foi no Fantástico, né, que passou, de uma pessoa que estava na bilheteria do metrô, num dia muito frio, e um cachorro sentindo muito frio, e naquele momento ele foi e tirou a blusa dele e colocou no cachorro. Foi um ato tão bonito, né? E não é porque é um cachorro, mas assim, é difícil a gente ver pessoas fazendo isso, né? Então, assim, foi um gesto muito bonito, muito digno, né? E aí, trazendo para os nossos dias de hoje, quantas pessoas estão ajudando, se doando, de várias maneiras, né? O que a gente está aprendendo com tudo isso? Quais são os pontos positivos de tudo isso? A nossa resiliência, né? A gente está tendo que ter mais paciência, a gente está sendo solidário. Nós fomos chamados à prova, a prova da prática do espiritismo, né? Então nós fomos chamados. E aí nós estamos trabalhando tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu elenquei aqui várias coisas, mas tudo isso que eu estou falando, que o Fernando falou, nós estamos trabalhando ao mesmo tempo. E muitas vezes sem perceber, a gente está fazendo, né? Porque, assim, uma coisa também que eu gostaria de falar, que a gente falou lá na nossa casa, lá na Fraterna, né? A gente já foi querendo voltar, né? A gente está querendo voltar, né? Os tratamentos, as nossas palestras, a gente está querendo voltar, mas a gente tem que ter prudência, né? E aí eu pensei, poxa, mas a gente está sendo chamado, a gente não está na casa espírita, a gente lá não estamos no centro, mas a gente está sendo chamada toda hora, né? Muitas pessoas, amigos precisando, né? A gente sabendo das dificuldades do outro, se colocando no lugar do outro, muita gente batendo no nosso portão, pedindo a nossa ajuda, né? Então nós estamos colocando à prova a tudo isso. E aí, uma coisa que eu também gostaria de falar, que a gente precisa, nesse momento, ter foco, ter fé e ter esperança. E a gente percebeu também uma queda drástica dos níveis de poluição. Isso é uma coisa muito boa para o nosso planeta, né? Precisava, né? A gente estava precisando respirar melhor. Agora nem tanto, mas no início, a gente achava tão estranho a gente acordar de manhã ouvindo os pássaros. Quanto tempo fazia que a gente não ouvia os pássaros? Né? Sem nenhum barulho muito forte na rua, de trânsito, tudo calmo. Né? Então a gente vivia, nós estávamos muito acelerados, né? E a gente não estava percebendo, estava tudo no automático. E de repente a gente começou a perceber muitas coisas que a gente não estava percebendo, né? Então, que a gente está melhorando, que a gente está respirando melhor, né? A gente está ouvindo até os barulhos dos pássaros, que há muito tempo a gente não ouvia, agora a gente consegue ver, né? As estrelas, né? A gente consegue ver as estrelas agora, né? E admirar a beleza. Muitas coisas a gente não estava conseguindo ver. E agora a gente está conseguindo ver. E uma das coisas que eu achei muito positivo, né? Mas ao mesmo tempo positivo, mas ao mesmo tempo um exercício muito difícil de se praticar, como a gente comentou aqui, né? Mudanças individuais e coletivas. Então, quando eu falo aqui de mudanças individuais, lógico que a gente não vai generalizar, né? Mas muitas pessoas só olhavam para si mesma, não olhava o outro, não olhava o coletivo. E agora, com essa pandemia, a gente teve que olhar para o coletivo, olhar para o outro. Mesmo que a gente não
estávamos fazendo isso, agora nós fomos chamados a prestar atenção no outro, a trabalhar o coletivo. Gente, querendo ou não querendo, a gente vai aprender, nós estamos aprendendo a trabalhar com o coletivo e a olhar o próximo. Então, é assim, eu te protejo e você me protege. Nossa, a gente falava isso, né? Nossa, mas tem sentido isso? Ah, eu te protejo e você me protege? Sim. Agora eu te protejo e você me protege. Olha que profundo que é isso nos dias de hoje, né? E a gente tem que fazer isso sim, para a gente sair logo disso tudo. E outra coisa também que eu achei bastante importante, mas também a duras penas de se praticar, é o enfrentamento de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas angústias. E assim, uma coisa bastante importante a gente frisar, que em nenhum momento nós estamos sozinhos. Da onde vem essa coragem que o Fernando falou? Né? Da onde vem essa ajuda para esse enfrentamento? Vem de Deus. Ele está no leme. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Não esqueçamos jamais dele. Né? Porque muitas vezes não é ele que se afasta da gente. Somos nós que se afastamos de Deus. E nós estamos tendo a oportunidade que nós temos todos os dias, mas agora muito mais, de conversar com Ele, né? Eu e Ele, nós e Ele. Porque muitas vezes a gente está angustiado, a gente está sentindo medo e a gente não fala para o outro. E se a gente não consegue falar por outro, a gente pode falar para Ele, conversar com Ele, né? Porque Ele sabe de tudo. Ele sabe das nossas angústias, ele sabe dos nossos medos e ele está sempre do nosso lado para nos ajudar. E é muito importante essa conexão, né? Essa conexão com Deus. E isso faz um bem danado para a gente. Isso é muito bom. E aí, a gente gostaria de também tá pontuando aqui que a pandemia é dizer sim ou dizer não para a grande mudança global. Né? Então, a gente vai dizer sim ou vai dizer não. Isso quem vai decidir é a gente. Né? Mas eu acredito que nós estamos no caminho do bem. Né? E a gente quer, né? A gente vibra no bem, a gente deseja o bem, e não só para nós. A gente deseja o bem para o planeta. Né? Porque, como eu sempre falo lá na Fraterna, que a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Primeiro a gente, né, pede para nós, a gente aprende a pedir para nós, depois para os nossos familiares, para os nossos amigos, e aí o aprendizado é tão maior, é tão grandioso que a gente acaba pedindo para o planeta, que é o que a gente faz hoje, pedindo para o planeta, né? E eu gostaria, assim, de terminar essa parte aí que me coube aqui na nossa palestrinha de hoje, falando, né, quando a gente fala do autoconhecimento, né, é que cada indivíduo reage de uma forma distinta à quarentena que a gente está aí passando, né? E nós temos várias oscilações das nossas emoções e dos nossos sentimentos, são comuns nesse período. Respeitar o ritmo de cada um para as práticas de autoconhecimento e mudança de hábito é fundamental para exercer o que chamamos de autocompaixão, ou seja, o respeito e as potências e limitações de nós mesmos. Então, a gente tem que se respeitar, porque cada um tem uma, cada um reage de uma forma, né? Então, a gente tem que respeitar o outro. E ele fala assim, dessa maneira, nos permitindo manter uma mentalidade positiva, que é o que eu falei aqui, de pensamentos positivos, né? E de abertura para novos hábitos, novas práticas e percepções sobre nós mesmos e sobre o outro. E cada ação realizada pode fazer com que tais comportamentos sejam incorporados em nossos hábitos diários, nos fazendo
pessoas melhores e conscientemente favorecendo um mundo melhor para todos. Que é isso que a gente quer, né, gente? Um mundo melhor para todos. E, como o Fernando disse, a pandemia é um grande aprendizado. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa muito mais fortes do que a gente entrou, né? Então, o que eu gostaria de passar para vocês é que a gente deve continuar respeitando, né, atendendo, ouvindo os sanitaristas, né, e fazendo a nossa parte. E saber que tudo tem um propósito e que a gente precisa continuar firme e não desistir, né? A gente pode até um dia ou outro se sentir meio triste, meio para baixo, mas faz parte. E que a gente tenha sempre o conforto do Pai, do Mestre nos nossos corações. Então, gente, era isso que eu gostaria de falar. E agora eu vou passar para o Fernando para a gente ir para a nossa parte final da nossa palestrinha. Uma boa noite a todos. Muito bem, obrigado. É isso, né? Então, cabe a nós aí, né? Trabalhar para que o planeta seja melhor. Que o planeta melhor, seremos melhores. O planeta precisava respirar. Então, que bom. Eu passei a bola para a Lanner aqui. Ela bonita, com a voz bonita, falando os lados positivos, devolveu para mim agora, a resposta agora, né? Mas, vamos lá. Então, fica como exercício, um conselho para nós relermos, toda vez que nós lemos algo da doutrina, um livro, qualquer coisa do gênero, mas aqui estamos falando da doutrina, então fica aqui a recomendação para nós em casa, né? Após a palestra ou na semana aí, final de semana vem aí, lemos o capítulo 6º. O capítulo 6º. Eu imprimi aqui, não vou ler agora pelo tempo, mas ele vem falar do Cristo Consolador. E ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que é ir até Jesus, né? Se não praticar os seus ensinamentos de novo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Aí já é a devolutiva. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Também está em São Mateus. Algumas pequenas frases só para a gente incentivar a leitura aqui, né? Todos os sofrimentos, 2 pontos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, pandemias encontram consolação na fé no futuro, na confiança de Deus que o Cristo veio ensinar os homens. Então, de novo, vem aqui, né? Numa outra fonte agora, o Evangelho, capítulo 6º. Mais para baixo, agora na instrução dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade, lá no meio do item 5. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-os uns aos outros, mortos e vivos, vos socorrais, ou socorreis mutuamente, orai e crede. A morte, que é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Crescerão. É para isso. Mais um pequeno trecho aqui, ó. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Então, vamos de verdade. Vamos mais vezes, vamos a todo tempo. Vamos criar uma energia e um equilíbrio em nós. Não conseguimos ainda de uma forma constante, mas mais vezes durante o dia. Puxa, quando cai isso, a gente busca e puxa para que a gente consiga se abrir e receber as coisas boas do universo, energias de mesma sintonia. Em verdade vos digo, aqui no item 6 do capítulo 6º, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. É isso, né? Aqui, essa vida encarnada é um filtro. Nós estamos aqui para nos depurar.
né? Mas cabe a nós decidir de que forma nós vamos passar por esse filtro, como nós vamos sair do outro lado, o quão de pureza nós vamos mais adquirir, e não simplesmente passar uma oportunidade rica de uma encarnação estacionados ou evoluindo pouco. Então, paremos e olhemos para o que somos, para onde vamos e de onde viemos, e o que nós vamos precisar levar. Aí fica mais fácil a análise. A gente tem mais alguns minutos. Site O Tempo, a gente pegou, então, mais exemplos, né, da doutrina espírita relacionada à pandemia, e trago aqui alguns para vocês ali. São 14, 15 itens, mas não vou ler todos. O vírus convida para uma nova perspectiva de vida, para um alinhamento do que a alma pede, o que o planeta suplica e o todo manifesta. Pronto, tudo decorrente de uma lei natural, né, de algo necessário. Estamos num período de encontro conosco e de autoconhecimento, e podemos despertar uma consciência mais íntima. Atitudes que devem ser incorporadas, maior integração com os outros. Isso também é uma mensagem mediúnica. Há um exército de luz, da luz, auxiliando em cada canto do planeta, mas cabe a nós alimentar o lado que queremos que cresça e que seja útil à vida presente e futura nessa orbe. Todos nós temos uma responsabilidade. Tudo está dentro de uma ordem divina e perfeita, apesar de não o compreendermos. São recados que vieram. A forma como pensamos e agimos são forças influenciadoras que vão afetar e definir as características das nossas existências. A pandemia será superada, mas a sua intensidade, extensão e duração de dor serão fruto do quê? Do desejo, da decisão e das atitudes individuais perante ela, de cada um de nós. É um pouco, então, daquilo que a Lanner falou. Repensar a vida, desenvolver nossa consciência mais lúcida. É um estado evolutivo vezes a realidade material. E aí continua, né? Os espíritos. Processo de regeneração, necessidade de mudança no estilo da vida humana. Estamos vendo isso? Sim. Mas precisamos ouvir para ficarmos mais crédulos, mais crentes. Limpeza de que há tanto tempo as profecias falam, não apenas em si, mas nas diversas camadas existenciais, ainda pouco conhecidas, devido à fixação na ilusão de que a vida seja somente material. Vamos nos contentar com nos conhecemos e trabalhar com a nossa consciência, e estudando e nos conformando, né? A dor é capaz de despertar níveis de amor elevados. Muitas almas tiveram e terão seu desencarne na vida espiritual. A pandemia, isso estava previsto de alguma forma, previsto pela maneira que muitos vivem, nós, e assim criam em seus planos evolutivos essa necessidade. Pronto, isso está acontecendo porque nós precisamos, porque nós causamos. O vírus é a manifestação real e indicadora do que precisamos mudar. Quanto mais egoístas e apegados aos bens materiais, mais o vírus se fortalece. Para essa nova era de regeneração planetária, o sofrimento foi a única alternativa viável. Eu vou ler de novo esse aqui, se me permitem. Para essa nova era de regeneração planetária, o sofrimento foi a única alternativa viável. Então, ainda precisamos do sofrimento para evoluir. Falamos, nós espíritas, e sabemos, né? Falamos por ensinamentos, e que estamos num planeta em transição, saindo do mundo de provas e expiações e para o de regeneração. Então, acontece uma limpeza, não só por um desencarne, né? Mas por um estado de consciência e por aquilo que a gente está pensando, portanto, agindo. Então, nós precisamos nos adaptar para esse mundo de regeneração, aonde ainda vai existir o mal, mas já vai ter mais uma sobressalência do bem, né? Então, a gente precisa se adaptar dentro daquilo que a gente já está preparado. Basta a gente ser forte, ser fiéis, ter crença, ter fé e agir. Estou olhando o tempo aqui, fique tranquilo que em 1 hora ele
ele interrompe, a gente vai ter mais uns 5 minutos aqui. Vamos falar um pouquinho dos recados, então, que veio através de uma mensagem do Divaldo. Eu não sei qual o espírito que mandou, mas foi pelo Divaldo. Então, ele fala exatamente da relação da pandemia com o mundo de regeneração. É um áudio que transitou pelo Zap aí, para quem recebeu, vai relembrar aqui. Eu só escrevi alguns pontos aqui. Da pandemia sairá o mundo de regeneração. Nos escombros do caos sairá o novo mundo. A nova geração do mundo de regeneração. Do caos sairá uma eterna primavera de luz, com as bênçãos da alegria. Eu quero estar nesse mundo. Então, eu sei que o caminho é árduo, é espinhoso, mas eu preciso trabalhar para estar neste mundo, fazer parte desse mundo de regeneração, e não viver em mundos de provas e expiações, que eu sei que eu ainda preciso viver nele, mas eu tenho esse presente vivendo nele para com que eu trabalhe e evolua. Sejamos nós mesmos, não criemos fantasia. Estendamos a mão amiga pelo cotovelo. Olha que legal, né? A gente não está dando a mão, né? Mas, enfim, aqui não é exatamente aqui a conotação, é para a gente tirar uma interpretação em cima disso. Me fugiu a palavra aqui, né? Olha o que manda de volta aqui, ó. Fiquemos em casa, preservamos outros. Tem um mês isso, tá? Não é de março, não. Obedeça às recomendações da vigilância sanitária. Muitas vezes as leis são injustas, mas necessárias ao movimento da lei perfeita, que é a lei do amor, que é a lei divina, que é a lei natural, que é a lei de Deus. De mãos dadas, louvemos ao Senhor, e ele termina com Ave Cristo. Então, não é o Fernando, não é a Lani que está falando, só para a gente confirmar algo que nós sabemos, mas é bacana e importante a gente relembrar, né? A gente ouvir de novo, a gente falar novamente, a gente pensar sempre essas coisas, porque aí a gente vai mudando a nossa forma de interpretação, a gente vai reciclando, a gente vai reaprendendo, a gente vai aprendendo também, e que possamos, quiçá, também ensinar a quem a gente entende que precisa. Para finalizar, efetivamente, temos mais 3 minutos aqui entre nós. Vamos deixar como lição aí hoje, além do capítulo 6º, a frase do Chico em 2 palavras. Tudo passa. Gente, tudo passa. Acalmemo-nos. Por quantos problemas nós passamos e hoje eles não existem mais? E não passamos da forma correta como deveríamos nesses problemas. Sabemos hoje que já passamos por eles. Sejam eles de quais ordens forem. Ordem natural, emocional, relacional, física e etc. Né? Sabemos disso, aprendemos com essas passagens. Mas que possamos agora, então, tentar passar um pouco melhor por essa pandemia. Vamos passar por ela. Ela vai passar também. Essa frase ficava na cabeceira da cama do Chico. É o mantra dele. Né? Então, os nossos desafios, os nossos problemas, as dificuldades, tudo vai passar. E o William Sanches, explorando essa frase, né, nos diz aqui, é o momento de usarmos o nosso dia a dia. Pior que uma pandemia de um vírus como o corona, é uma pandemia de pessoas tristes, com medo, ansiosas, angustiadas, vibrando na escassez. É importante mantermos a saúde emocional. Nossa mente, olha que interessante, não é? E sabemos disso. Cria a realidade de acordo com a nossa vibração. Ela não trabalha com o passado e o futuro. O presente que está dentro de você é o que acontece. Imagine se todos nós vibrássemos desta forma, negativa, com medo. Né? A pandemia cria uma realidade ainda mais doentia e sofrida para algumas pessoas. Nós estamos no meio, né? Não apontemos os dedos para os outros. Substitua o pensamento negativo por um pensamento negativo. Simples assim. Vem um negativo, substitua. Traga um positivo. Escreva essa frase em todos os lugares da sua casa, que é o que o William fala para nós. Na casa dele está escrito em todos os lugares, eu achei bacana. Né? Substitua uma ideia ruim por uma ideia boa. Faça esse exercício, você vai ver que você vai se melhorar. Nós vamos ver que nós vamos nos melhorar. Esse exercício eu vou tentar começar a praticar também. Então, fica aí
esse consolo, que ainda precisamos desse consolo, né? Então, falamos sobre a luz da doutrina da pandemia, que não nos devemos nos apavorar. Falamos dos lados positivos, demos exemplos da revista Espírita, né, trazida ali pelos espíritos por Kardec, também por Kardec, ali, o Espírito da Verdade, o capítulo 6º. Né? Trouxemos Divaldo Chico, então a gente acha que a gente reentendeu, reouviu, falamos coisas que sabemos, mas que foram importantes. E tenha certeza que cada um de nós, alguma coisa dessa noite, nós levaremos. Alguma coisa nos fortaleceu. Nós já estamos melhores e já estamos mais fortes do que quando aqui chegamos. Tenhamos essa certeza. Hajamos com a nossa consciência, tenhamos fé e façamos de nós mesmos e, por consequência, de nosso planeta, de nosso orbe, de nosso ecossistema, um mundo melhor. Muito obrigado. A gente vai encerrar com a prece de oração agora. Agradeço mais uma vez a confiança da casa e vamos convidando a todos agora para fecharmos os nossos olhos. Vamos respirar profundamente e agradecer a espiritualidade aos nossos mentores, aos mentores do Frei Henrique, pela rica oportunidade de hoje podermos estar aqui falando um pouco dos ensinamentos de Jesus, trabalhando um pouco para nós mesmos. Não temos nada a pedir, apenas força, para que possamos ter o discernimento, utilizarmos o nosso livre-arbítrio da melhor forma, da forma com o que nós já conhecemos, o que pratiquemos, e que tiramos essas vestes irreais de situações que às vezes queremos mostrar o que não somos e que nos prejudicam muito e, por conseguinte, prejudicam ao nosso próximo, ao nosso planeta. Vibremos por todos que precisam nesse momento, seja em qual camada da sociedade for, encarnados e desencarnados, e pedimos especialmente uma vibração pelo Frei Henrique, pelos condutores da casa, pelo trabalho maravilhoso que fazem, que nos apoiam e nos ajudam, como sempre. Vamos encerrando os trabalhos desta noite, pelo Frei Henrique, coração que você, Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos que criastes. O pão nosso do corpo e da alma nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em novas tentações e novos males, pois tu é o poder, o reino e a glória para o todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, muita paz. Boa noite. Obrigado.